Olá! Sabe aquela sensação de que a mente está sempre cheia, como se a gente estivesse carregando um peso que nem é nosso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias do livro de Hugh Prather para entender uma coisa bem poderosa: que a paz não é algo que a gente conquista, mas algo que a gente redescobre quando limpa a bagunça mental. Para começar, olha só essa frase do livro. Jamais lute com o que não está presente. Parece simples, né? Mas o que será que isso quer dizer na prática? Essa frase, no fundo, esconde a chave para a gente entender de onde vem a maior parte do nosso estresse. Para explicar isso, o livro usa uma parábola ótima, a do leão e do rio. Imagina só, um leão forte e poderoso se vê preso por um rio de correnteza forte. A primeira reação dele, claro, é lutar. Ele briga com a água, trata o rio como um inimigo que precisa ser derrotado. Só que não funciona. Ele só consegue atravessar quando para de lutar e, em vez disso, começa a entender o rio, a usar a força da correnteza a seu favor. E a lição é exatamente essa. Assim como o leão, a gente faz a mesma coisa o tempo todo. A gente transforma as circunstâncias da vida em inimigos. A gente luta contra as coisas em vez de tentar entender como elas funcionam. No fim das contas, a gente cria uma guerra dentro da nossa cabeça com adversários que na verdade nem existem. Ok, então se a batalha é dentro da nossa própria mente, como é que isso funciona? Bora dar uma olhada mais de perto no que acontece aí dentro. E a analogia que o livro usa para isso é genial: a geladeira mental. A ideia é que é como se a gente operasse com duas mentes. De um lado, tem a mente que o livro chama de íntegra. Tranquila, é aquela que está aqui, agora, vendo as coisas como elas são. Mas do outro lado, tem a mente fragmentada, super ocupada. Essa mente nunca está no presente. Ela está sempre viajando ou presa lá no passado ou super ansiosa com o futuro, focada em tudo menos no que está acontecendo agora. E é aí que entra a tal da geladeira mental. Pensa na mente ocupada como uma geladeira lotada, bagunçada. Ela está cheia do que o livro chama de lixo mental. Sabe, restos de ressentimentos, aquelas preocupações que já estão até mofando lá no fundo, pensamentos inúteis, coisas que a gente guarda por tanto tempo que até esquece que estão lá, mas que ficam ocupando espaço e estragando todo o resto. E se a gente for olhar para esse lixo mental, qual é o item mais comum? Aquele que a gente mais guarda sem nem pensar. É a preocupação. O problema é que a nossa cultura meio que incentiva a gente a se preocupar, né? A gente cresce ouvindo que se preocupar é ser responsável, que é um sinal de que a gente se importa, que é compaixão. A gente acaba sentindo que é quase uma obrigação se preocupar, como se ficar remoendo um problema fosse de alguma forma ajudar a resolver. Mas a conclusão do livro é bem direta. Preocupação é caos mental que a gente mesmo cria. Ponto. Ela não resolve absolutamente nada. Só serve para quebrar nossa atenção, bagunçar nossa visão das coisas e, no fim, acaba com a nossa paz. Beleza. Mas e aí, como é que a gente limpa essa bagunça toda? O livro dá um método bem prático, em 3 passos. E para explicar, ele conta uma história pessoal. Imagina a cena. Ele tá lá, super concentrado, tentando escrever, e de repente os filhos aparecem pedindo para ele fazer cachorro-quente. A primeira reação dele, automática, foi de irritação, sabe? Aquele sentimento de, poxa, estão me interrompendo. Mas, em vez de só reagir no automático, ele decide usar um método. E o processo é o seguinte: primeiro passo, examinar o impedimento. Ele parou e pensou, qual é o pensamento que está me causando esse estresse? E ele identificou, eu não deveria ter que fazer isso agora. Passo 2, ter clareza do que quer. Ele se perguntou, tá, mas o que eu quero de verdade nessa situação? E a resposta foi, eu quero ter paz e quero ajudar meus filhos. E aí vem o terceiro passo, reagir a partir da mente íntegra. Com essa clareza, ele agiu, não a partir da irritação, mas a partir desse desejo de paz. A grande sacada aqui foi a escolha consciente de sair do modo conflito. E essa capacidade de escolher como reagir leva a gente para a ideia final do livro, que é de recuperar um olhar de uma criança. Tem outra história dele que ilustra isso perfeitamente. Ele está na rua com o filho dele, de 2 anos, e um caminhão enorme para e bloqueia o caminho. A reação imediata dele, de adulto, é impaciência. Poxa, que saco, esse caminhão não devia estar aqui, está me atrapalhando. Mas aí, ele olha para o lado e ouve o filho dizer, com os olhos arregalados, fascinado, caminhão grande! Olha só o contraste. É a mesma cena, o mesmo caminhão. Mas o adulto com a mente cheia de deveria e não deveria só vê um problema, um obstáculo. Já a criança com a mente limpa, tranquila, vê uma coisa incrível, uma maravilha. São esses pensamentos que a gente adiciona, esse lixo mental, que impedem a gente de enxergar a simplicidade e a alegria que já estão bem na nossa frente.
E aí o livro deixa a gente com essa pergunta, que é a pergunta central de tudo isso. A questão não é o que a gente precisa adquirir, mas sim do que a gente precisa se livrar, do que a gente precisa abrir mão para conseguir ver o mundo com mais clareza, sem o filtro dessa bagunça mental. E a resposta ao desafio final do livro se resume a abrir mão de 3 coisas. 3 hábitos que a gente tem muito arraigados. Primeiro, a mania de julgar tudo e todos. Segundo, a necessidade de controlar o que, na verdade, a gente não tem controle nenhum. E terceiro, que talvez seja o mais difícil de todos, a necessidade de estar sempre com a razão. Segundo o autor, largar essas 3 coisas é o que de verdade abre o caminho para a paz.